Bom, vamos lá. Vamos falar de algumas notícias mais longas agora. Isso aqui é uma coisa que eu já tinha separado faz um tempo, mas teve uma matéria no jornal A Verdade que me fez falar sobre isso hoje. Eu já vou explicar. Primeiro, esses mercado OXXO aqui são uma coisa meio de São Paulo, por enquanto? Ou já tá em outros estados? E eu vou falar OXXO porque, enfim, é assim que fala e foda-se, eu não quero ficar... Tem Campinas... Então eu acho que é uma coisa do estado de São Paulo. Só que isso aqui é interessante, mesmo se você não é paulista. Isso aqui tem uma... aponta para uma direção interessante pra gente compreender, inclusive, a dinâmica do capitalismo. Pacífico é o nome do autor, né? OXXO, uma mistura de ultraprocessados com combustíveis fósseis. João Paulo Pacífico. Semana passada, um amigo escreveu: aqui na Ásia está cheio desses mini mercados. Eles acabaram com o mercado local e deslocam os moradores, pois o custo de vida também aumenta. O como esse que o meu amigo Marcelo Cunha Bueno estava se referindo é o OXXO. Você já parou para pensar no impacto que as lojas OXXO podem causar? OXXO se pronuncia OXXO. Uma rede de mercados de bairro que tá bombando em São Paulo. Ah, tá escrito aqui que é em São Paulo. E promete abrir uma loja por dia no Brasil em 2023. Quem são os donos da OXXO no Brasil? A Fenza, engarrafadora da Coca-Cola e da Raizen, dona dos postos Shell. Abre aspas, uma mistura de ultraprocessados com combustíveis fósseis, como definiu a reportagem. Abre aspas, o que está por trás da multiplicação da OXXO do site Joio Trigo. Essa é uma matéria super completa, tá? Se você quiser investigar isso. Essa matéria aqui é muito completa. Eu peguei a outra porque ela é mais resumida. No México, onde a rede começou, há mais de 20 mil lojas, que além de venderem alimentos e bebidas, são lugares para pagar as contas, tipo lotéricas. São também o maior correspondente bancário do país. Mas a história não é tão bonita assim. Já não era bonita, tá? Não me entenda mal. Se por um lado essas lojas trazem conveniência para o consumidor, por outro podem causar um estrago econômico. Segundo a Associação dos Comerciantes do Estado de Aguascalientes, no México, a cada OXXO que abre, 5 a 7 pequenos mercados fecham no México. Por quê? Os mercadinhos de bairro não têm o poder de escala e diversificação dessas grandes marcas e podem ser engolidos. Por conta da sua força financeira, o OXXO consegue pagar um aluguel maior, tirando o pequeno do seu lugar, ter mais variedade e um poder de marketing impossível para o pequeno empreendedor. Pausa, voltamos para o Manifesto Comunista. Quando acusam os comunistas de quererem arruinar o pequeno empreendedor, o pequeno comerciante, o pequeno burguês, o Marx diz: não somos nós que fazemos isso. O grande capital faz isso todos os dias. Empresas que são muito capitalizadas, gente, conseguem solapar empresas menos capitalizadas. Então eles conseguem comprar em quantidade, negociar os preços para vender mais barato. Eles têm uma capacidade de marketing que as outras não têm. Eles conseguem, inclusive, pagar o aluguel maior, que é uma coisa que eu nem tinha pensado. Isso é o livre mercado funcionando. Não é o método Amazon, é o método capitalismo mesmo. Ao comprar no mercado de bairro, a renda fica com o pequeno empreendedor que vai gastar na região. Já no caso da OXXO, parte do lucro vai para fora do país e parte para um grupo bilionário. Imperialismo. Por sinal, a primeira loja da OXXO no Brasil foi aberta em Campinas, no local onde uma padaria funcionou por 55 anos. Emblemático, né? Se pensarmos de forma individualista, a OXXO, Minuto, Pão de Açúcar, Carrefour, Bairro, Mini Extra são ótimos. Mas ao olhar de forma sistêmica, essas redes são máquinas de concentração de riqueza e destruição de pequenos negócios. Consumir é um ato político. Enquanto ainda tiver opção, consuma de forma mais alinhada com seus valores, sejam eles individualistas ou cooperativos. Tá, discordo. Nós, comunistas, nunca acreditamos que ações individuais são capazes de transformar problemas sistêmicos. Nunca, de forma alguma, um boicote individual ou uma tomada de consciência coletiva vai ser capaz de riscar a pintura do grande capital. Então não caiam nessa. Essa dica aqui, ela é inócua. Ela não tem função. A única maneira que a gente vai conseguir superar isso é com a superação do sistema que permite isso. E não com a tomada de consciência das pessoas nas cidades, nos bairros, para comprarem nos seus mercados locais. Não é que não tem problema comprar na loja, é que você comprar ou não na loja não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. E eu quero que qualquer pessoa que ainda defenda essa tese me mostre um exemplo de que um boicote desse funcionou com alguma coisa. Primeiro que não existe consumo ético no capitalismo, isso já é uma coisa a ser falada. O que a gente diz é, a gente não pode acreditar que esse tipo de ação individual vai causar alguma forma de ruptura sistêmica. Eu não tô dizendo compre ou não compre, eu tô dizendo que isso não faz diferença. Só que aí eu quero fazer uma outra crítica mais severa a esse texto. Todas as vezes que se fala de alguma empresa, gente, quando a gente fala do iFood, fala da Amazon, fala da OXXO, fala que seja, a gente sempre tem que se questionar quais são as condições de trabalho. E o único lugar que eu vi falando das condições de trabalho, coincidência ou não, é o jornal da UP, que é o jornal marxista-leninista. Nós, comunistas, estamos sempre preocupados com as condições do trabalho. Sempre.
E todas as outras matérias que eu li sobre a OXXO nunca falaram a respeito de como são as condições das pessoas que trabalham nessas lojas. Mas a matéria da verdade falou, e é por isso que eu vou ler ela. A ascensão da OXXO vai além de um mero caso de expansão comercial. Ela representa a exportação de capital estrangeiro, que é a definição basicamente de imperialismo, que busca subordinar a economia local, intensificando a exploração de trabalhadores. 100% imperialismo aqui. Em sua busca implacável por lucro, a OXXO desenvolveu maneiras de burlar as normas trabalhistas. No México, a empresa recorre a um modelo de líderes de loja. Essa prática cria um limbo trabalhista que facilita a exploração e a precarização do trabalho. Os líderes de loja, que muitas vezes recrutam suas próprias famílias para gerir as lojas OXXO, representam uma forma de burlar o sistema trabalhista. Esses indivíduos não são reconhecidos oficialmente como empregados, mas também não são proprietários no sentido convencional do termo. Isso os deixa numa posição ambígua, que muitas vezes leva ao aumento da exploração e à precarização do trabalho. A Comissão Nacional de Direitos Humanos do México tem recebido inúmeras queixas relacionadas a essa condição de trabalho. Em 2020, a OXXO enfrentou uma enxurrada de denúncias de denúncias de violações de direitos trabalhistas, incluindo alegações de horários de trabalho excessivamente longos, falta de pagamento de hora extra, condição de trabalho precário. De acordo com o relatório de 2021, mais de 5.000 queixas foram apresentadas contra a empresa, o que indica uma situação alarmante. Portanto, ao analisarmos a expansão da OXXO no Brasil, não devemos nos deixar enganar pela retórica da conveniência e da eficiência. Devemos questionar a que custo esses benefícios vêm e quem realmente se beneficia deles. Mesma coisa com o iFood. Se a gente for falar de eficiência do iFood, de conveniência do iFood, nunca se esqueçam o custo humano que o iFood tem, que é imenso. iFood e Rappi. Tá? Qualquer aplicativo de entrega, na verdade. O custo humano dessa conveniência é gigantesco. A verdade amarga é que, por trás do brilho da nova loja de conveniência, esconde-se um modelo de negócios que explora e precariza o trabalho. Um brigadista do jornal A Verdade é trabalhador da OXXO e revelou que, abre aspas, todos os produtos da loja têm seguro. Então eles não se importam com a segurança da loja e muito menos os trabalhadores. Trabalham em uma loja que não tem segurança nem no período noturno. Fecha aspas. Prática de dumping. A expansão da OXXO no Brasil também ameaça extinguir o pequeno comércio. Seu modelo de negócios pode desestabilizar as economias locais pela prática conhecida como dumping. Nela, uma empresa com grande capital vende seus produtos ou oferece seus serviços por um preço menor do que o praticado na região, mesmo que tenha prejuízo ou lucros menores que os concorrentes no início. A vantagem no caso da OXXO é atrair os consumidores da concorrência que, por serem mercados familiares, não conseguirão praticar os mesmos preços e irão à falência com a perda de clientes ou diminuição de lucro. Como que eles fazem isso? Comprando em quantidade. Porque a OXXO tem muitas lojas, eles conseguem comprar numa quantidade muito grande. Comprando em quantidade muito grande, eles conseguem negociar os preços com os fornecedores. Certo? Então queria completar as duas coisas aqui. Eu acho que as duas notícias se complementam muito bem. Se vocês quiserem uma mais completa, mas um pouco mais antiga, o joio e o trigo aqui. Então é isso, não acreditem em boicotes individuais. Isso não funciona e nunca funcionou e não vai funcionar. O que a gente tem que fazer é romper com a estrutura que permite que o grande capital faça isso com o pequeno capital. Que é a estrutura que existe desde que existe capital como conceito. Certo?